É possível você pedir que Deus faça alguma coisa por você, como você faz pelos outros? Vamos conversar agora sobre isso? Gente, eu quero logo dizer de cara que eu estou num domingo à tarde, dia do papai, conversando com vocês, vai ter barulho de cachorro latindo, vizinhos se confraternizando com as suas famílias, pode ter música de fundo. Eu peço que vocês suportem tudo isso, né? Vamos tentar trabalhar a questão do ruído, mas se houver, por favor, entenda que eu estou gravando no dia dos pais, justamente mais ou menos na hora do almoço dos pais, né? Aí você vai perguntar, pastor, e você? Eu ontem tive o meu momento de família muito bom, a gente riu, brincou, se divertiu, ganhei bolo, tá lá no meu perfil pessoal do Instagram. Comemos um pão que a Milene faz delicioso, foi muito agradável. Hoje pela manhã, no dia do papai, foi uma homenagem mais ao meu pai, né? Ao pastor Onésio César Filho. A gente foi homenageá-lo e eles gostam de comer mais cedo. Então chega essa hora, já estamos liberados aqui, eu estou conversando com vocês. Dito isso, a Bíblia fala assim, e perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos terminar o Pai Nosso. No final a gente vai tentar fazer uma pequena recapitulação de todos os itens, umas dicas finais. Mas eu quero começar dizendo sobre esse texto, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu vou deixar um link aqui embaixo de uma conversa que nós tivemos sobre paternidade. Tivemos uma semana de paternidade no nosso perfil do Instagram. E teve um dia especial que nós conversamos sobre perdão. E apesar de não ser a questão específica, né, que a gente está comentando agora, você fala perdão no sentido de paternidade, ali nós tratamos a questão do perdoar, das suas consequências, o que gera, do seu coração, do coração do outro. Então eu não vou entrar muito em profundidade nisso, porque nós temos um vídeo que fizemos com a minha esposa, o Palavra 2, vai estar aqui embaixo no link, não pode estar no card porque é nosso perfil do Instagram. Recomendo muito que você assista, é complementar ao que eu estou falando agora. Mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia fala interessante, ela condiciona, perdoa-me as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. É interessante isso, é a primeira vez que você vê na oração, você vê uma condicional aqui. Olha, Senhor, faça isso comigo, como eu tenho feito com o outro. É importante você entender essa relação de dar e receber. Se você é perdoado por Deus, se você se sente perdoado, se você quer que o Senhor te perdoe dos seus erros, das suas dívidas, das suas falhas com Ele, é muito importante também que você saiba, que você entenda que o que você quer para você, você deve também querer para o outro. Se você quer que Deus te perdoe, por que você também não pode perdoar o outro? É o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso. Olha, me perdoa, Pai, como eu tenho perdoado os outros. Essa é a grande questão. A questão é que a gente quer ser perdoado, mas não quer liberar perdão. Quando a gente vai diante do Senhor, essa é a grande lição que eu vejo aqui. Volto a dizer, vai lá que você vai ver o sentido de perdoar mais amplo lá na nossa descrição lá embaixo, aqui embaixo. Mas nesse contexto, quando você vai diante do Senhor, que você pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, e esse é um momento de reflexão, uma mensagem que eu preguei, e ela também está em tempo, se não me engano, a oração, o tempo e a comunhão. Também eu vou ver se eu consigo colocar um link ou o card aqui, ou o link na descrição. Ela foi uma pregação que eu fiz na Igreja Batista Sião, a última pregação que eu fiz, e ela também fala sobre isso, sobre esse tema. Então eu estou deixando você algumas dicas complementares. E quando você fala de pedir, quando você pede perdão ao Senhor, na verdade que você está dizendo para Deus, olha Deus, eu estou em falta contigo, mas eu peço que o Senhor me perdoe, e ao mesmo tempo gera em você uma autorreflexão, uma autoavaliação diária. E como eu falei lá na pregação,
eu vou apenas resumir, lá está mais explicado. Quando você vai diante do Senhor para orar, para falar com Ele, não vá só para pedir. Quando você vai também para pedir perdão, isso significa que você vai entrar no momento de reflexão da sua vida. Isso também significa que se você sabe que você vai orar de noite, vai falar com Deus de noite, você vai evitar coisas que podem te constranger o teu falar com Deus. Tem gente que engasga na oração, que não quer orar, não quer falar com Deus, por causa disso aqui. Chega a hora do acerto de contas, chega a hora que você tem que sentar e conversar com a pessoa, a hora da responsabilidade, que você tem que conversar com Deus e você ser responsável pelos seus atos. Senhor, eu fiz isso, isso e isso, me perdoa. Tem gente que tem tanta vergonha que não fala com Deus e não ora. Então, por que muita gente não ora? Porque não sabe orar? A gente está ensinando. Mas também porque chega nessa hora, você vai ter que ser sincero com Deus. Deus, eu fiz isso, isso e isso, e eu te peço perdão. Esse momento é muito importante. Porque esse momento não leva só ao perdão, propriamente dito. Esse momento te leva a uma reflexão no seu dia a dia. Eu vou ter que falar com Deus de noite. O que eu vou fazer durante o dia? Eu vou prestar contas a Deus do meu dia para Ele. Como é que eu vou chegar? Quais são os pedidos de perdão que eu vou ter que falar com Ele? Quais são os meus erros cometidos? O falar com Deus diário, ele é tão bom porque ele te leva a essa reflexão e te leva a pecar menos. Só pelo fato de você saber que você vai falar com Deus diariamente, já te leva a pecar menos. Agora, saiba de uma coisa, o seu Pai te ama, Ele quer te perdoar. Então, por que medo de falar com Ele? Vergonha? Não tenha vergonha de falar com Ele. Você pode levar uma série de pecados para Ele quando você começar a orar, mas você vai começar a perceber que quando você apresenta diariamente para Ele os seus pecados, os seus erros, e você pede perdão, você vai entender que essas dívidas vão diminuindo gradativamente. Claro que vai ter um pico, um problema ou outro, todos nós pecamos, mas você, no seu dia a dia, tenha isso na sua mente. Eu vou falar com Deus de noite. O que eu vou levar para Ele? Será que eu vou ter que levar para Ele todos os dias para Ele ficar me perdoando das mesmas coisas, dos mesmos erros que eu estou fazendo? Será que eu vou aprender? Então, quando a gente pede perdão, a gente também aprende. Você ora todo dia, você cresce no seu relacionamento com Deus, mas você também cresce como ser humano. E você cresce como filho de Deus, porque cada dia que você presta contas ao Senhor é um dia em que você se autoavalia e é um dia que você aprende. E se você aprende, você não faz mais. Olha o que Jesus dizia: vai e não peques mais. Uma outra coisa também muito importante é assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem que entender a importância de perdoar. O perdão, ele gera em você também um benefício muito grande, que nós vamos falar agora, repetindo pela terceira ou quarta vez, que nós falamos isso de uma maneira muito mais profunda na Semana da Paternidade, no link do Instagram. Está lá no Instagram. Nós falamos, isso libera o seu coração. Então o que o Senhor está dizendo? Olha, eu vou fazer isso por você, mas você vai fazer isso pelos outros também? Faça isso pelos outros também. Então, no seu relacionamento com Deus, você vai aprender também a perdoar o outro. Você vai aprender também a ter a visão de Deus. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é ter a visão de Deus. A Bíblia fala em Mateus 18 de uma pessoa que não teve essa visão. Diz assim que o homem não tinha condições, como não tinha condições de pagar o homem, em Mateus 18, 25, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar uma dívida. Isso foi uma parábola. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, diante do rei: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor deixou aquele servo, teve compaixão daquele servo e cancelou a dívida e o deixou ir. Então vamos lá. Ele devia. Ele não tinha condição de pagar. Como devedor, ele tinha uma pena a cumprir pelaquela dívida não paga. Mas como ele implorou, o Senhor o perdoou. Aí ele saiu. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele falou para o rei.
Quantas vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, faz isso na minha vida, me perdoa, nunca mais vou fazer. E o Senhor nos perdoa, mas quando chega outra pessoa, olha, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso contigo. A gente não perdoa. Aí o que acontece? Quando os outros servos, companheiros dele, viram que isso havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, o senhor entregou os torturadores até que lhe pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Mateus 18, 35. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui tem uma condicional. O Senhor vai lhe perdoar. Esse é a condicional da oração do Pai Nosso. O Senhor vai lhe perdoar. Mas você tem que aprender, a lição tem que perdoar o próximo. Olha que lição que Deus dá para nós aqui. Eu perdoo você, mas você vai ter que perdoar também. E ele fala em Mateus 18, mais à frente, 35. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, vamos entender uma coisa. Resumindo essa parte, quando você vai diante do Senhor pedir perdão, você vai também no autoexame. Se você vai no autoexame, você aprende. Se você aprende uma lição, você não repete os erros. Então você cresce como ser humano, cresce como filho de Deus, cresce sua comunhão com o Senhor. Mas se você cresce e você crescer na comunhão e como ser humano, você vai ter que repetir esse gesto de grandeza que o Senhor teve com você, de misericórdia com as pessoas. No seu crescimento, você não vai só aprender a ser perdoado ou a pecar menos, você vai também aprender a perdoar. Porque se você não perdoar de coração, o Senhor, aquilo que o Senhor havia tirado de consequência da tua vida, Ele vai deixar. Então o perdão verdadeiro do Senhor para você, nas suas orações, vem quando você também perdoa de coração as pessoas que lhe ofendem. Ok? Então vai diante do Senhor, peça perdão, cresça como ser humano, cresça como filho de Deus, vai e não peques mais, como diz a palavra de Deus, mas, contudo, todavia, entretanto, dentro do seu crescimento, aprenda também a perdoar, porque o Senhor pode, se você não perdoar o próximo, o Senhor pode se irritar com você e aquelas consequências que foram tiradas da sua vida, porque você pediu perdão, elas podem vir sobre você. É o que diz Mateus 18. E não nos deixe cair em tentação. Guarda-nos. Então vamos lá. Guarda-me, livra-me. Senhor, me guarda, me livra do diabo, do mundo, dos desejos da carne, dos desejos dos olhos e da soberba da vida. Quando você pede ao Senhor para te guardar sobre tudo isso, você também está dizendo, de uma certa maneira, que você está vigiando sobre essas áreas. Você lembra dessas áreas, lembra que elas existem. Isso te faz também te manter alerta sobre elas. Não me deixe cair em tentação, Deus. Não me deixe cair na soberba da vida. Não me deixa, Senhor, só porque eu ganhei um emprego bom, um carro novo, uma casa boa, aumentou meu salário, só porque eu tive conquistas, só porque o meu ministério cresceu, só porque agora eu tenho um cargo na igreja, só porque agora estou dirigindo, estou à frente de uma igreja. Não me deixa, Senhor, que a soberba da vida venha sobre mim. Não me deixe, Senhor, que eu caia na tentação dos olhos, nas coisas, na cobiça do que é alheio, da mulher alheia, do homem alheio. Quando você fala isso para o Senhor, você também está lembrando que elas existem e que você deve vigiar sobre elas. E por fim, ele volta à adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os salmos, geralmente, eles começam com um tema, eles discorrem, geralmente vão até o contrário daquele tema, depois eles voltam ao tema inicial. Muitos salmos são feitos assim, eles dizem um tema de esperança, depois eles falam de um monte de problema e eles terminam, por exemplo, voltando a falar em esperança no final.
Aqui se repete mais ou menos a mesma estrutura. Você começa com a adoração, você vai nesses vários itens e você depois volta, termina com a adoração. Você começa engrandecendo o nome do Senhor e antes de você terminar a sua oração, você volta a engrandecer o nome do Senhor. E agora eu quero ir para as dicas de oração. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, nós vamos tentar fazer um resumão do Pai Nosso, tá? Então vamos lá. Você vai começar a sua oração com Deus. Hoje vai ser um resumão. Agora vamos com um resumão. Desculpa a minha cadeira rangendo. Eu, quando comprei essa cadeira, não pensava ainda em gravar, né? Aí vamos trocar a cadeira também no futuro próximo. Vamos lá, dicas de oração. Você vai começar a orar, você vai começar a falar com Deus. Por onde eu começo, pastor? Começo pedindo, começo fazendo o quê? Como é que eu falo com Ele? Como é que eu entro na presença dEle? Você entra sabendo que Ele é teu Pai. Você entra sabendo que é uma relação familiar. Você entra sabendo que é uma relação íntima. Você entra sabendo que o que Ele tem por herança é seu. Então, no sentido de que é dele, pertence a Ele, mas você também é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, você tem o direito de pedir. Lembra aquele filho que ficou, o filho pródigo, ele saiu, mas o filho que ficou reclamou que nunca fizeram uma festa para ele. E o pai lhe disse, olha, você é herdeiro de tudo. A hora que você quisesse uma festa, eu faria para você. Então é basicamente isso, nós somos herdeiros. A hora que nós precisarmos, o Senhor vai nos atender, Ele é nosso Pai. Aí você vai entrar assim, você vai lembrar dessa relação de pai, você vai entrar louvando a Deus, começar louvando a Deus pelo que Ele fez no seu dia, agradecendo a Ele pelo que Ele fez no seu dia. Depois você vai agradecer a Ele pelo que Ele é na sua vida. O que Ele é? Né? Eu lembro lá na adoração, Ele é o que na sua vida? Ele é meu Salvador, Ele é meu tudo, Ele é meu Senhor, sem Ele eu não consigo viver. Isso é o que Ele é na minha vida. E o que Ele fez hoje? Por exemplo, vou dizer o que Ele fez ontem e hoje. Ontem eu tive um dia muito agradável, ontem eu tive minha família reunida, sentada à mesa, um bolinho especial, bonito, tem foto, como eu falei, tem foto lá no meu perfil. Você vai levar as suas necessidades para Ele, depois desse momento de adoração, de conversar, falar com Ele, de agradecer Ele pelo dia, agradecer Ele pelas coisas do dia, de agradecer pelo que Ele é na tua vida, você vai começar a colocar os seus problemas diante dEle. E você vai começar a falar com Ele, sempre assim, Senhor, eu tenho esse problema, mas Senhor, qual é a sua resposta? Faça uma listinha mesmo. Não fique com vergonha de falar as coisas pequenas, não fique com vergonha de falar as coisas do dia a dia. Não tenha vergonha do Senhor, Ele te conhece. Então chegou a hora de conversar com Ele, mas sempre peça a orientação dEle. Qual é o pensamento do Senhor sobre esse assunto? O Senhor pode pegar o seu pensamento e fazer que ele seja efetivo na minha vida? Você pode pegar esse pensamento e executar na minha vida? E voltando, antes de a gente caminhar, entrei na presença dEle, Ele é meu Pai, eu sou filho, eu agradeço pelo dia, eu agradeço pelo que Ele é na minha vida, eu começo a falar com Ele dos meus problemas, das minhas lutas, sempre pedindo para Ele que a visão dEle, o pensamento dEle seja superior ao meu pensamento, que Ele entende mais do que eu entendo e que as respostas dEle sejam as dEle, não as minhas, e que também eu aceite as respostas dEle, porque Ele é soberano. Depois de fazer tudo isso, você vai chegar um momento em que você vai pedir perdão. Então você começou louvando, adorando a Deus, você vai trazer seus problemas, agora chegou a hora de você pedir perdão a Ele das suas culpas, das suas falhas. Liste, converse para Ele, Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu pequei. Não fique com vergonha, porque se você ficar com vergonha, o diabo vai te afastar cada vez mais da presença de Deus. Fale com Ele, Senhor, eu fiz isso, fale tudo. Porque isso vai te fazer crescer, você externalizar isso, além de dele te perdoar, te faz refletir sobre o que você fez e não querer fazer mais. Faça uma lista, mas também aprenda uma coisa. Quando você estiver fazendo isso, se você não perdoou alguém, se você não fez isso com alguém, está na hora também de você conversar com ele. Senhor, eu também quero que o Senhor me dê um coração para eu também perdoar o fulano, perdoar o ciclano. Eu preciso perdoar também. E depois que você fizer isso, que você listar os seus pecados, os seus erros, e você fizer essa autoavaliação de você mesmo,
Você vai começar a falar: Senhor, não me deixa cair em tentação, não me deixa errar, não me deixa falhar. Eu não quero só que o Senhor me peça perdão e eu fique nesse ciclo eternamente. Senhor, tem uma parada aí. Não me deixe cair em tentação, ou seja, não me deixe errar mais. O Senhor mesmo disse: vai e não peque mais. Senhor, não me deixe errar mais. Senhor, eu estou ganhando isso. Senhor, eu quero almejar isso na minha vida, mas Senhor, quando eu chegar lá, não me deixe errar. Senhor, na tentação na minha vida diária, eu tenho esse problema. Aliás, liste, né? A conversa particular com o Senhor é boa por isso. Senhor, eu tenho esse problema. Um exemplo bem, vamos lá, bem assim, na lata. Senhor, eu estou sendo assediado, assediada no meu trabalho. Senhor, me livra desse mal. Não me deixe cair em tentação. E, Senhor, me livra desse mal. Porque assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, eu não quero simplesmente não cair na tentação, mas eu não quero ficar sendo tentado a minha vida toda. Senhor, me livra desse mal. E você então vai dizer para o Senhor, olha, isso pode ser um problema na minha vida, tá? É uma tentação. É algo que eu estou sentindo que Satanás está querendo entrar na minha vida. Mas, Senhor, não me deixa cair, me ajuda, me dê força. Mas mais do que isso, me livra desse mal. Me dá escape. Me dá escape disso. Aí, quando você fizer tudo isso, você vai terminar de novo agradecendo a Deus, dizendo, adorando ao Senhor. Aqui diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Termine sempre com uma frase que glorifique o nome do Senhor. Se você fizer esses passos, você já tem uma oração. Você já tem como falar com Deus diariamente. Claro, como eu falei lá no início, há momentos que uma vai sobressair, há momentos que uma até pode até não surgir naquele momento, no momento aflitivo, você tem que falar alguma coisa, no momento muito alegre, você faz uma oração de alegria, de júbilo ao Senhor, então você não vai falar de perdão de pecados naquele momento. Pegue essa estrutura e aplique, que você vai orar e você vai orar bem. E a partir daí você vai descobrir, como brinquei, né, a sua própria versão do Pai Nosso. E a partir daí você vai expandir. Senhor, eu não sei, pastor, eu não sei orar. Com esses passos, você tem que falar com Deus. Todo mundo tem que falar com Deus. Todo mundo tem o que agradecer. Todo mundo tem o que pedir ao Senhor, nas necessidades diárias. Todo mundo tem que fazer um autoexame com Deus, pedir perdão de alguma coisa, que a gente sempre faz alguma coisa. Todo mundo tem um pontinho fraco, alguma coisa, Satanás querendo entrar por um cantinho ali da tua vida, que você tem que pedir ao Senhor, olha, eu estou com esse problema aqui, Senhor, me guarda e me livra disso. E todo mundo pode terminar glorificando o nome do Senhor. Eu termino por aqui, termino essa série de orações. Eu gostaria muito que você se dedicasse a ouvir as partes anteriores, se for o caso. Se você está assistindo agora também só esse aqui, já dá um bom resumozinho, mas volte às anteriores. Leia sobre perdão aqui, leia sobre perdão nos 2 links que eu vou deixar abaixo. E que Deus te abençoe e que você possa começar uma jornada, uma verdadeira jornada de oração diária com o Senhor, porque isso vai fazer muito bem para a sua vida. Nós agradecemos mesmo você por esse carinho e Deus te abençoe em nome de Jesus e que realmente essas mensagens possam ser uma bênção para você. Por último, para a gente poder terminar, se você gostou, se você tem gostado, recomende. Nós temos muita gente que está dizendo assim, pastor, eu estou gostando tanto, muito feedback positivo, mas assim, eu preciso que você nos ajude compartilhando mais, para que o canal cresça, mas não só porque ele cresça por causa de número, que ele cresça para abençoar vidas e que também, assim, a gente se sinta recompensado de todo um esforço. Eu estou aqui num domingo à tarde, eu estou aqui numa Dia dos Pais, eu disse para meus filhos, olha, me dá esses minutinhos que eu preciso gravar um vídeo para amanhã. A gente não pede oferta, a gente nada, todos os gastos têm saído do nosso bolso, meu e da minha esposa. Não tem como a gente receber oferta, não tem como o YouTube monetizar a gente, o Instagram monetizar. Agora em outubro eu estou pedindo a Deus que me dê recursos financeiros, presentes, que alguém me presenteie, que eu preciso comprar uma câmera, essa câmera que está aqui é emprestada.
Eu estou pedindo a Deus, olhando, pesquisando e orando a Ele a cada dia, pedindo a Ele que ele consiga comprar uma câmera. Todo esse esforço, sem nenhum retorno financeiro, é para a gente poder abençoar sua vida e abençoar vidas de pessoas. Então, compartilhe os nossos vídeos, chame pessoas a assistir, compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe da melhor forma possível. Nos ajude nesse ministério que nós estamos procurando ajudar você e oramos a cada dia, buscamos a Deus a cada dia para abençoar as suas vidas. Queria deixar essa mensagem no final, um pouquinho mais extensa, mas que você compreenda que há muito investimento da nossa parte, de dinheiro, de tempo, tecnologia, de aprendizado, de cursos. Toda essa edição é feita por mim, tudo isso eu aprendi em 3 meses em cursos, inclusive cursos pagos. Tudo isso para levar a mensagem para você. E eu peço muito, a única coisa que nós pedimos, que você se inscreva, que você dê um likezinho, um joinha, que você aperte o sininho e que você compartilhe. Isso não gera nenhum custo para você. Em menos de 5 minutos você pode fazer tudo isso, que não vai gerar um custo para você, 1 centavo. É tudo gratuito. Então faça para nos ajudar. Deus abençoe vocês grandemente.